Olá, querido amigo do nosso canal, chegando mais um vídeo aqui para você e mais um vídeo aí para ajudar você a melhorar a qualidade do seu áudio. Hoje nós vamos trazer um plugin, é um pluginzinho só, bem bacana, é da Waves. Então você aí que não tem o pacote da Waves, dê uma vasculhada no YouTube, baixe o pacote da Waves para você poder instalar e usar este plugin. Antes da gente falar deste plugin específico, eu pedi a você, se lá no finalzinho do vídeo você gostar do vídeo, dá aquela curtida legal. Você que não é inscrito, faça a inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos aí ao vídeo falando sobre o plugin CLA Vocals. Antes de eu começar a falar aqui sobre o plugin, o CLA Vocals, deixar só claro aqui o seguinte: os nossos tutoriais eu sempre digo aí que são para iniciantes, principalmente o pessoal de web rádio, né? Então o Audacity eu estou usando nesses vídeos porque eu acho ele um software de edição de áudio mais simples para você usar, mas obviamente que você tem outros softwares aí que você pode usar, tá? Os plugins da Waves você pode baixar, você instala aí no seu computador e você pode aplicar aí qualquer software que você vai editar o seu áudio, tá? Mas aqui nós estamos usando o Audacity. Então vamos lá. Eu vou dar um play aqui no áudio gravado, sem tratamento, tá? O áudio cru aí, bem seco. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. Perfeito. Então tá aí o áudio, tá? Eu já até separei ele num outro canal aí para que a gente depois faça o comparativo. Então, se você já tiver instalado aí o seu plugin, você vai aqui em efeitos, ok? Você vai procurar aí você dá um Czinho aqui, tá? Olha lá, vamos lá. Este plugin aqui, ó, CLA Vocals Stereo. Então, quando você abrir, por definição, ele vem aqui tudo 0000, tudo 000, tá? Se eu já der um play aqui, vocês já vão sentir que tem uma alteração aí no áudio, tá? Comparando com o áudio anterior. Então vamos dizer que essa aqui é a configuração que eu usei. Eu vou dar um aplicar aqui. Ok, vamos dizer que eu já tratei, que é essas configurações aqui. Olha a diferença. Esse aqui é o áudio tratado. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. E aqui nós temos o áudio sem o tratamento. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. Então vocês já perceberam que já teve um ganho. Deixa eu desfazer aqui. Volto lá, CLA Vocals, tá? Então aqui você tem aqui o teu grave, você tem timbre, você tem compressor, você tem reverb e tal. Aqui você vai mexer do jeito que você achar melhor, tá? Antes de você aplicar, você vai fazendo as suas alterações. Então, de repente, vamos subir aqui o grave, tá? Dou um play. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no... Opa, de repente você achou que isso aqui já tá legal. Então, de repente você vai lá, vou dar uma ajustada aqui no timbre. Sempre faça coisa suave, tá? Nunca faça nada brusco. Assim você vai encontrando aí o melhor caminho para o seu áudio. Você dá um play de novo. Audacity. Tá? Aí você pode subir aqui o compressor, áudio teste para aplicar. Você pode descer CLA Vocals no Audacity. Você pode de repente deixar um reverb aí bem pesado. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. Deixa um reverb bem suave. Isso aí você pode mexer nessas opções aqui em cima, tá? Você vai dando sempre play. Áudio teste. Vai ajustando, aí de repente você dá um pitchzinho pequenininho aqui, dá uma saída aqui com menos 1, que é o que eu costumo usar, tá? Menos 1. Sempre aqui embaixo, ó, quando você clica aqui embaixo, ele tem, ó. Se você descer aqui, você vai ver ali perto do output, ele vai, ó, vai mexendo ali, tá? E aqui você vai encontrando que você precisa deixar aí no seu áudio, os decibéis, tá? E aí você mexe, dá um delay lá em cima. Para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity.
Então você vai encontrando aí o melhor caminho para o seu áudio, tá? Isso aqui você vai mexendo até você ajustar, tá? Áudio teste para aplicarmos o plugin C. Então vamos dizer que isso aqui é a configuração que você achou bacana. Pô, achei que meu áudio ficou legal aí com essa configuração que tá aqui. Você vem aqui em Save, você dá um Put into Preset Menu e aí você põe o nome aí, tá? Configuração ideal. Sei lá, tá? Aí você põe o nome que você achar melhor. Você dá um OK, aplica, maravilha. Olha aí o áudio tratado. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. De repente tem um ruídozinho de fundo, né? Como a gente ensinou no vídeo anterior. Você marca aqui um pedacinho, dá um play, ó. Tem um ruídozinho ali, ó, tá? Então, esse pedacinho você vem aqui em efeitos. Deixa eu ir lá na redução de ruído, você obtém o perfil do ruído, dá um Ctrl A, efeitos, redução de ruído, aí você dá um OK, ó. Sempre aqui, ó, trabalhe com 6 para você ir tirando de pouco em pouco, tá? Você dá um OK, você dá um play. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. Talvez aí para você não esteja aparecendo ruído, mas eu tô com um fone aqui, eu percebo que ainda tem um ruídozinho de novo. Então vou lá em efeitos de novo, mais uma vez redução de ruído, maravilha. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. E agora vamos ao áudio original, ó. Áudio teste para aplicarmos o plugin CLA Vocals no Audacity. Perfeito, então deu para vocês sentirem aí o quanto esse plugin ele é poderosíssimo. Entre no plugin, faça seus ajustes, aquilo que você não achar legal, de repente salve mais do que um preset, salve lá configuração 1, configuração 2, 3 e tal. Então você vê que somente com um plugin você consegue fazer todo o ajuste do seu áudio. Então o plugin é esse, CLA Vocals da Waves. Tá bom? Então se você gostou do vídeo, aquela curtida bacana para ajudar no crescimento do canal. Você que não é inscrito, faça a inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de acompanhar os outros vídeos, os outros tutoriais que nós temos aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.